Bom dia a todos. Eu quero saudar, como não posso saudar cada um de modo nominalizado, particularizado, né? Eu vou saudar a mesa por forma nominada, simbolizando uma saudação a cada um dos senhores por forma personalizada. Então eu saúdo o nosso presidente, Henrique Nelson Calandra, com quem tenho convivido mais de perto nos últimos tempos, para a honra pessoal minha, pois se trata não de um chefe, mas de um líder de toda a magistratura brasileira, claro que focadamente nas justiças estaduais, mas não só tendo como filiados da MB magistrados estaduais, eu mesmo sou filiado à instituição tão bem dirigida pelo presidente Calandra. Querido amigo Mozar Valadares, que também passou por esta casa com brilho, com liderança autêntica, e que retorna, não é, à luta da representatividade de toda a categoria, né, pelos laços que tem de amizade com o presidente Calandra e pelo fato de se colocar como juiz auxiliar nosso lá no CNJ, ou seja, ambos trabalhando de mãos dadas, do modo mais civilizado, cívico e despojado possível, né? Assim como os demais ex-presidentes de associação que eu tive a felicidade de trazer para trabalhar conosco no CNJ, 2 deles aqui expressamente e carinhosamente saudados pelo presidente Calandra. Quero saudar Patrícia Almeida Ramos, presidente da Amatra de São Paulo. Gilmar Tadeu Soriano, coordenador, presidente da associação, né, dos magistrados do DF, com quem tenho estado com mais frequência ultimamente, e coordenador da Frentas, é o nome? Associativa Magistratura e Ministério Federal. Ah, muito bem. Então é um órgão misto, né? É uma instituição que congrega as duas categorias. Lilian Lígia Ortega Mazeu, vice-presidente da MB. Quero saudar a querida esposa de Henrique Nelson Calandra, Luci Calandra. Walter Pereira, coordenador da Justiça Estadual da MB. E pedir paciência aos senhores para essa conversa que vamos aqui encetar. Eu estou retornando de São Paulo, vindo diretamente do avião para aqui. A roupa que trago é mais paulista do que, pelo frio que está fazendo lá, do que brasiliense. E lá em São Paulo, ainda ontem, visitando o Ministério Público estadual, visitando o Tribunal Regional Federal, visitando o Tribunal de Justiça de São Paulo, só pude confirmar algo que se tornou para mim uma lição permanente de vida. É algo camoniano. Camões dizia assim: há um saber de experiência feito, há um saber que não se aprende, que não se adquire, é um saber que não se obtém nem em livros, nem em conferências, nem em sala de aula. É um saber que a vida transmite. É preciso experimentar, não é, certas teses, certos temas, vivenciar certos problemas, para a gente aprender que na prática a teoria é diferente. Me faz lembrar até a diferença entre o mistério e o conhecimento.
eu estava lendo nos Upanishads uns livros, são os livros sagrados mais antigos, indianos ou hindus, que contendo sabedorias uma sabedoria multimilenar que é típica daquele povo indiano, lá encontrei algo que me pacificou espiritualmente. Lá está dito assim: só há um modo de conhecer o mistério. O mistério da vida, Deus, o amor, por exemplo, só há um modo de conhecer o mistério, sendo aquilo que o mistério é. O presidente também está me avisando, o ex-presidente Mozart, que a TV está transmitindo ao vivo. TV AMB. A TV AMB. Então eu vou ter um pouco mais de cuidado com o que vou com o que vou passar a dizer a título de convívio com outras autoridades, com outros poderes. Foi uma boa advertência. Mas eu dizia, lá nos Upanishads está dito só há um modo de conhecer o mistério, é sendo aquilo que o mistério é. É experimentando, né? Experimentando Deus, experimentando o amor, experimentando o patriotismo, experimentando a justiça como valor objetivo e outras realidades que estão fora do plano da cognoscibilidade puramente racional. Então, a partir dessa lição de Camões, eu compreendi, Calandra, que muita coisa que a gente aprende nos livros, e aqui escreve sobre isso, e dá aulas, faz conferências, não tem confirmação na prática. E outras coisas são problemáticas, se tornam difíceis de solução, se tornam pomo de discórdia, centro ou foco de incompreensões, outras coisas, a partir da sua falta de conceituação. Curioso isso. Às vezes a gente foge da conceituação porque é um desmentido pela vida cotidiana. Outras vezes tem que recorrer à conceituação ou conceptualizações para desanuviar certos ambientes. A referência que você fez ao CNJ. Eu chego para presidir o CNJ e, de fato, encontro um ambiente anuviado, para dizer o mínimo. Juízes auxiliares que não se sentiam, digamos, muito à vontade em lidar com promotores e advogados, por exemplo. Aí a gente chega e diz, olha, promotores e advogados, e até os cidadãos que representam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e investidos nos cargos, no cargo de conselheiro, né, o cargo é de conselheiro, essas pessoas investidas no cargo de conselheiro, uma vez consumada a investidura, não são mais advogados, não são mais promotores, não são mais procuradores, não são mais representantes do Senado e da Câmara dos Deputados. Todas essas pessoas são conselheiras ou conselheiros do CNJ. O ser advogado, o ser membro do Ministério Público, o ser indicado pelo Congresso Nacional, pelas suas duas casas legislativas, é apenas uma condição, é um requisito de investidura. Consumada, porém, a investidura, o cordão umbilical é instantaneamente cortado. O que existe ali é um conselheiro, tão conselheiro quanto o presidente do CNJ, presidente Supremo e presidente do CNJ, um ministro do STJ, a ministra Corregedora Nacional de Justiça. Aí eu já fui propondo até o seguinte, na minha primeira sessão lá, olha, ninguém aqui é ministro, ninguém é desembargador, ninguém é procurador, nós somos conselheiros. Outro foco de dissenso, o Conselho Nacional de Justiça é visto por uma parte da magistratura como um órgão estranho à magistratura, como se fosse um órgão fora da estrutura do Poder Judiciário,
e também alguns setores do CNJ se auto-interpretando juridicamente como ilhas, não é? O CNJ querendo fazer carreira solo e se contrapondo ao judiciário como se fosse, digamos, um ferrão nas costas do Poder Judiciário. Quando, na verdade, a relação é essa de que falou conceptualmente, juridicamente, constitucionalmente, de que falou o presidente Calandra. O Poder Judiciário é um continente com muitos conteúdos. Cada tribunal é conteúdo desse continente chamado Poder Judiciário. E um dos conteúdos é o CNJ. De sorte que o CNJ não é algo diferente do Poder Judiciário. Erram aqueles que pensam que o Poder Judiciário pode passar muito bem sem o CNJ, como erram aqueles que pensam que o CNJ pode passar muito bem sem o Poder Judiciário. O Poder Judiciário nasceu, um dos raros defeitos da Constituição, com um déficit de visibilidade, de controle. Os constituintes entenderam que as corregedorias dos tribunais eram suficientes para colocar o Poder Judiciário nos trilhos da legalidade, da ética, né, etc., do cumprimento das suas funções institucionais, observância de prazos. Claro que as corregedorias dos tribunais são necessárias, mas a prática revelou que elas são insuficientes. Era preciso mesmo o aporte institucional do CNJ para juntos, né? Ora atuando juntos, ora atuando separadamente, esses dois segmentos do judiciário, tribunais judiciários e CNJ, juntos, não é? Servirem ao Poder Judiciário, tal como o Poder Judiciário foi concebido até magistralmente, à parte a observação inicial que fiz, servirem bem à sociedade, cumprirem bem a Constituição, vitalizarem o ordenamento jurídico. Então, o CNJ, longe de se constituir num problema, ele tem que ser visto como uma solução. E assim é que tem que ser. E a partir de certas providências tomadas e de certos diálogos mantidos, o fato, presidente Calandra, é que nesses 3 meses praticamente transcorridos, o CNJ está vivendo um período de céu de brigadeiro, entendeu? De lago Paranoá, entendeu? Sem marolas, sem ondas, as coisas se encaixaram tão bem. Os juízes se entendendo muito bem, os juízes auxiliares com os conselheiros, saindo juntos, né, fazendo refeições, lanches, discutindo nos respectivos gabinetes. Não é? Nunca mais se ouviu falar, nesses últimos 3 meses, de uma rota de colisão frontal, para não dizer mortal, entre o CNJ e o Poder Judiciário, porque conceptualmente todos compreendemos que quando o CNJ, sua metáfora, não é, tem que punir um membro do Poder Judiciário, é o Judiciário cortando na sua própria carne. É o Judiciário cortando na sua própria carne. Esse Judiciário que deu um magnífico exemplo à sociedade brasileira, quando, por uma ação promovida pela AMB, que foi uma ADC, quero crer, uma ação declaratória de constitucionalidade, não é? Excomungou, enxotou do nosso universo funcional a prática do nepotismo, não é? Esse braço, essa longa manos do patrimonialismo brasileiro, que é o nepotismo. E o Supremo Tribunal veio e confirmou que o nepotismo é realmente afrontoso a princípios de proa como igualdade, impessoalidade, eficiência, e foi além o Supremo Tribunal Federal porque estendeu a proibição do nepotismo a todos os poderes da República. Quer dizer, o judiciário saiu na frente, um judiciário de vanguarda, né? Um judiciário alinhado com valores republicanos. E foi o judiciário também que há mais de um ano atrás, num caso de São Paulo, e já agora sem precisar do CNJ, do seu segmento, do seu conteúdo de nome CNJ, que julgou, foi uma decisão jurisdicional do Supremo,
colegiada por unanimidade que a publicação de folhas de pagamento nos sites, né, na internet, na página eletrônica de cada tribunal, não era ofensiva, pelo contrário, confirmava o princípio da transparência, da visibilidade. Com nome e tudo, nome, cargo, órgão de lotação, valor bruto, valor líquido, descontos, apenas com as ressalvas de que o endereço pessoal, o endereço residencial, o CPF e o RG, bem, esses dados não constariam da publicação. Mais de um ano se passou lá em São Paulo, não houve nenhum problema. Não se registrou um assalto, um hacker que fosse ali para... aliás, não precisa nem de hacker, porque está tudo exposto. Ninguém se sentiu ameaçado. E quando foi agora com a lei da informação, de acesso à informação, o Supremo, mais uma vez, em sessão administrativa, entendeu que é para publicar mesmo. Claro que vai haver problema topicamente identificado. Um ou outro problema, só a vida, só a prática vai identificar. Por exemplo, Calanda, ao que parece, procede a reclamação dos que trabalham em presídios, que não querem que a população presidiária tenha conhecimento de quanto ganha cada um dos servidores ali. Parece que isso tem uma certa consistência e nós já estamos estudando. Como procede a sua crítica? De que ninguém precisa saber quem pensiona quem. Isso é uma defecção, é uma disfunção, é preciso preservar, aí sim, a intimidade. O CNJ está fazendo um modelo, aliás, já publicou o modelo e o modelo está exposto à crítica, pode ser refundido. Mais ou menos assim, coloca-se o valor bruto, o valor líquido, os descontos legais serão colocados também. E outros descontos, para que a conta feche. Valor líquido, valor bruto, descontos, valor líquido. Outros descontos, sem dizer se são empréstimos bancários, se corresponde a plano de saúde, se esses descontos correspondem à pensão alimentícia. O que não for imposto de renda e o que não for INSS ou desconto previdenciário, não será identificado. É um modo de ir aperfeiçoando o sistema. Mas a premissa, né, a base de inspiração da publicidade, me parece que é válida. Qual é a base de inspiração da publicidade? O que subjaz, né, a necessidade de publicar valores? A população que nos paga tem o direito de saber quanto nos paga. A população que nos paga tem o direito de saber quanto nos paga. Agora, na prática, isso tem outras vantagens. Nós vamos perceber, por exemplo, como o judiciário experimenta desvantagens remuneratórias, comparado o judiciário com outras categorias. Porque outras categorias, inclusive nas chamadas carreiras jurídicas, tem carga em comissão, não é? Tem, que é o caso dos advogados públicos, participam eles, os membros dessas carreiras, da sucumbência, participam, e aí já outros poderes também, como ministros de Estado, ou secretários de Estado, conforme o caso. Eles têm uma sobrepaga representada pela participação em conselhos, né? Conselhos administrativos, conselhos deliberativos, e os valores são altos, pelo que percebemos, né? Nós estamos fazendo levantamento de tudo isso. No momento, o que eu tenho uma prestação de contas a fazer aos senhores, né, dizendo que estar aqui para mim, na companhia até dos meus queridos juízes auxiliares, Mozar Valadares, Luciano Ataíde, Fernando Matos. Estou aqui com minha assessora de imprensa, Silvana de Freitas,
né? Estou aqui com o Marcelo Campos, que também é juiz auxiliar, Cid, que também está aqui conosco. Então, estou aqui com uma equipe que trabalha comigo, com muita honra, participando desse encontro com vocês que são presidentes de associações, em linhas gerais, são líderes nos seus estados e que estão também imbuídos desse propósito de um diálogo mais aberto, mais franco com a própria sociedade. Olha, nós juízes temos sido reféns de muita coisa. Somos reféns dos subsídios, ou do teto. O teto foi criado não para punir remuneratoriamente os magistrados. Na prática, o teto tem funcionado para inibir a atualização remuneratória e assim apenar os magistrados. Nós fomos educados, nós magistrados, para uma postura funcional e social de distanciamento, de reserva, de circunspecção, não é? de cuidados no falar, no frequentar rodas sociais, no vestuário de cada um de nós. Somos dominados pelo princípio de que juiz só fala nos autos, fora dos autos, fora do mundo. E com o tempo nós fomos, a verdade é essa, dando as costas à sociedade. Certas lideranças que dirigem, não é? Que são gestores judiciários, também confundem presidência de tribunal, vamos ser mais explícitos, presidência de tribunal com ofício judicante. E também se fecham em copas. Não recebem a imprensa, não prestam contas de nada socialmente, não dão satisfações, e quando cobrado dizem assim, juiz só fala nos autos. Ora, mas o presidente de um tribunal é juiz? Ele, enquanto presidente do tribunal, ele não está julgando, ele não está participando de uma sessão jurisdicional ou mesmo administrativa. Ele é um administrador judiciário. Se ele esquecer o adjetivo judiciário e se fixar no substantivo administrador, ele vai compreender que está preso aos princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade, eficiência, publicidade, como qualquer outro administrador. E nessa medida tem sim contas a prestar, satisfações a dar, esclarecimentos a fazer. Tem que receber as pessoas, as partes, os advogados, os políticos, a imprensa. Isso se chama dever da comunicação. A sociedade contemporânea, não por acaso, é chamada de sociedade da comunicação. Não há confundir chefia burocrática com verdadeira liderança. E começamos a dar, ao longo do tempo, costas a uma sociedade comunicacional, comunicativa por excelência. Resultado, a sociedade deu o troco, ou dá o troco, está nos dando as costas. A ponto de, ainda há pouco tempo, um ano atrás, eu conversava com Calandra, com Valadares, com Fernando, né, com Gabriel Vedir, com Luciano, com Renato, essas grandes lideranças, e hoje com Nino, a ponto de dizermos o seguinte, olha, curioso, o judiciário que está sendo temerariamente desprofissionalizado no plano remuneratório, atravessa um período de desprestígio, a sua atividade já não é atraente, como carreira já não é atraente. O judiciário, eu dizia para eles, não é? O judiciário brasileiro experimenta uma dificuldade de se comunicar tamanha que dispõe de um plano B legítimo, legal, válido, constitucional. Basta julgar mandados de injunção, por exemplo, e tantos outros, e ações outras, como nós temos recursos extraordinários tramitando no Supremo Tribunal Federal sobre aplicação do artigo 37, inciso 10 da Constituição. Nós nos distanciamos tanto da sociedade que tememos cumprir a Constituição em nosso próprio benefício, que não é nem benefício exclusivo nosso, é de todo o funcionalismo.
Ou seja, como que decaímos da legitimidade. Não temos legitimidade política, não temos legitimidade social, sequer para aplicar a Constituição. Porque tememos a reação social, a reação política, não é? Da aplicabilidade do texto constitucional. Mas eu tenho percebido, e vocês, líderes, presidentes de associações, né, têm cumprido um papel fundamental nisso, que o judiciário vem abrindo sim as comportas, como deve ser, da comunicabilidade franca, não é, mais desembaraçada com a sociedade. Eu até diria, espero que não está errado, que hoje já existe um certo clima para, no limite da intransigência, da incompreensão, aplicarmos sim, jurisdicionalmente, o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Eu acho que sim, que as coisas já estão mudando. Eu tenho percebido, camonianamente, mais uma vez, a um saber de experiência feito, que todos nós estamos agora com uma nova prática. Estamos conversando, dialogando, discutindo uns com os outros, a partir daqui, mas não só uns com os outros, também com outras lideranças, com lideranças políticas, com lideranças sociais, com lideranças empresariais, com a imprensa. Não é? Nós estamos conversando mais. E quando a gente pratica uma administração, vocês lá nas suas associações, não é? Eu aqui como presidente do CNJ e do Supremo, outros presidentes de tribunais, por exemplo, Ivan Sartori é um presidente que se comunica muito bem, ele está aqui hoje. O nosso, que eu visitei ontem também, é um poeta ilustre, um literato, além de jurista e magistrado competente, o Newton de Luca, também se comunica bem, se comunica muito bem. Nós estamos percebendo, e eu particularmente confirmo isso para os senhores, que muitas vezes o que nos cabe é criar um clima, é criar uma ambiência da interlocução, do diálogo. E nessa ambiência, as boas ideias e as boas práticas vão acontecendo como que naturalmente, por gravidade. Entendeu? Para que os senhores tenham uma ideia, eu estou praticando o que estou dizendo. Estou encurtando muito a distância entre o discurso e a prática. Aliás, eu acho que a autenticidade é isso, é esse encurtamento de distância entre o que se diz e o que se faz. Eu estou visitando aqui pessoalmente e com muita honra para mim. E entendo até que é um dever de minha parte, vir aqui conversar com os senhores, aproveitar que todos estão aqui reunidos. A Associação de Magistrados Brasileiros. Já estou agendando uma visita com a mesma finalidade a JUF, Associação dos Juízes Federais, e a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Mas ainda simplesmente empossado, não no exercício do cargo, aliás, simplesmente eleito, ainda não empossado. Eu visitei a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior do Trabalho, inclusive almoçando com os ministros em alguns desses tribunais. Isso somente em Brasília, não é? Para exatamente criar esse clima do entendimento, esse clima do diálogo, para um diagnóstico coletivo mesmo das nossas dificuldades e também das nossas reivindicações. Já estive com o ministro da Justiça pelo menos umas 6 vezes, por telefone com a ministra do Planejamento 2 vezes, estive com a presidente da República pessoalmente 2 vezes, na sexta-feira tenho um encontro marcado com ela, estarei pela 3ª vez, sempre com esse mesmo propósito, de conversar, de dialogar, não é? De
abrir o espaço do diálogo com toda franqueza. E não perco a oportunidade de dizer o que me parece uma realidade. Que profissionalmente houve uma inversão de valores. A Constituição concebeu o Poder Judiciário, não é, como integrante, como partícipe, como parceiro do poder. Não é? O poder estatal, o poder de gerir a polis, o poder público por excelência, não é? Tem 3 segmentos: o legislativo, o executivo e o judiciário. E fez, no âmbito do Poder Judiciário, uma estrutura de carreira para os magistrados de base. Não é? Há uma carreira. Muito bem. Se considerarmos que a carreira dos magistrados, não é, nomeados por concurso, se a carreira dos magistrados é uma carreira jurídica, eu entendo até que não é uma carreira jurídica. As carreiras jurídicas não fazem parte da anatomia do poder. As carreiras jurídicas compreendem o Ministério Público, a Advocacia Pública, sobretudo a Advocacia Geral da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, estou dizendo no plano federal, a Defensoria Pública, as delegacias de polícia. Isso são carreiras judiciárias. Agora, nós somos mais do que isso. Nós temos uma carreira, é verdade, profissional, mas nós somos também segmentos do poder. Né? Nós somos o poder na sua vertente judiciária. E esse judiciário foi concebido assim para ser topo remuneratório, o topo da remuneração. Se é possível falar de carreiras jurídicas, o topo só pode estar consubstanciado, né, no Poder Judiciário. Até porque é o único poder totalmente profissionalizado. O Poder Legislativo não é totalmente profissionalizado. O Poder Legislativo não é totalmente profissionalizado. O Poder Judiciário é totalmente profissionalizado. Ninguém trabalha tanto quanto os juízes. Ninguém corre tantos riscos pessoais quanto os juízes. Ninguém é tão cobrado da sociedade quanto os juízes. Ninguém conhece tantas vedações quanto os juízes. E ninguém é exigido tanto tecnicamente quanto os juízes. O legislativo pode até nem legislar, mas o juiz não pode deixar de julgar. O juízo de non liquet nos é vedado. Nós temos que solver todas as questões que nos são submetidas. E o que acontece na prática? Das carreiras jurídicas, seguramente, a menos atraente do ponto de vista remuneratório é a judicatura. E até um teto que foi criado a partir do subsídio de ministros do Supremo, né, para balizar a remuneração de outros poderes, até isso tem sido praticado em desfavor, em desvantagem para o Poder Judiciário e funcionando a cada discussão de lei orçamentária anual e a cada discussão de lei de diretrizes orçamentárias como um freio, né, à atualização dos subsídios dos magistrados. Quer dizer, uma total inversão de valores. Eu aprendi também camonianamente que nas relações entre executivo e judiciário e até legislativo há distorções conceptuais. Por exemplo, não quero fazer crítica, não é nenhuma crítica o que eu vou dizer agora. É uma anotação, é uma observação, é uma verificação, é uma constatação, não é uma crítica. O Executivo Federal confunde orçamento da União com orçamento dele, Poder Executivo. Como se não houvesse uma cotitularidade orçamentária. Como se os outros 3 poderes não fossem, os outros 2 poderes não fossem também titulares do orçamento da União. É muito difícil para o Poder Executivo internalizar a ideia, porque isso é cultural, e tudo que é cultural passa a fazer parte do inconsciente, né, coletivo e individual. O imaginário está ali já tomado de assalto pela praxis. É cultural.
entender que a independência do Poder Judiciário não passa pela liberdade de sua proposta orçamentária. Quando conceptualmente é elementar, né? Não pode haver independência do Poder Judiciário senão a partir da sua liberdade de iniciativa em matéria de proposta orçamentária. O Executivo também culturalmente entende que tem outro poder de veto, tem dois poderes de veto. Tem o poder de veto que está na Constituição, que é quando um projeto de lei é aprovado pelas casas legislativas federais e vai à sanção, vai para a sanção ou veto, alternativamente. Mas o Executivo também entende que pode vetar a proposta orçamentária do Poder Judiciário por antecipação, ainda em nível de proposta. E porque é cultural, também não pensa no seguinte: assim como não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir na política pública de pessoal do Executivo, nem do Legislativo, assim como o Judiciário, né, em nível de elaboração orçamentária, de proposta orçamentária, não tem nada a ver com política de pessoal, de recrutamento de mão de obra, de formação de quadros, de estrutura de carreira, de sistema remuneratório, de padrões de remuneração. Nós não temos nada a ver com isso quando se elabora a proposta orçamentária a partir do Executivo. Também o Executivo não tem nada a ver com a nossa política pública de pessoal, de mão de obra, a partir dos juízes, de sistema de remuneração. Não tem nada a ver. Tem a ver, sim, quando a matéria está no Congresso Nacional. Aí já é o foro, é o espaço, é o locus adequado para a discussão. Aí o Poder Executivo pode mobilizar a sua base aliada e, em última análise, usar do poder de veto se discordar da nossa política pública, que é nossa. Nós é que sabemos de nós mesmos, né, nessa matéria. Mas a cultura é diferente. Mais uma vez, Camões tem razão. Há um saber que é feito exclusivamente de experiência. E para você remover esses empecilhos culturais, é preciso conversar. É preciso dialogar respeitosamente, fazendo da técnica, da gentileza, da ética, do cuidado, da atenção, do respeito, da cordialidade, um mecanismo de gerenciamento de interesses coletivos. Né? Ter humildade para conversar, não é empurrar a goela abaixo de ninguém, um conceito que a gente tem como claro, mas que outros protagonistas da cena pública não têm como uma coisa tão clara assim. Neste momento, presidente Calandra, eu estou à testa com meus auxiliares, à testa de 3... Onde eu coloquei isso? Bem, mas eu acho que eu sei de cor. De 3 lutas, de 3 postulações, de 3 políticas públicas. A primeira é o terceiro pacto republicano. Nós estamos discutindo com o Executivo, vamos discutir com o Legislativo o conteúdo do terceiro pacto republicano, que é um pacto de fortalecimento, de racionalização, de prestígio do sistema nacional de justiça. Não é do Poder Judiciário, é do sistema de justiça, para uma justiça mais célere, mais módica financeiramente para as partes, uma justiça mais, digamos assim, ainda mais comprometida com aqueles valores que na Constituição têm prioridade, como o combate à corrupção, como a tramitação mais célere das ações de ressarcimento ao erário, como a aplicação da lei da ficha limpa, como a da lei de acesso à informação, porque nas coisas do poder, já dizia aquele ministro norte-americano, Louis Brandeis, nas coisas do poder, o melhor desinfetante ainda é a luz do sol. A cultura do biombo é coisa do passado. Hoje o que temos é que prestigiar
a prestação de contas, a visibilidade. Não é? Temos que priorizar não exatamente como foco do Pacto Republicano, para não ampliar demasiadamente o conteúdo desse pacto e assim fragilizar cada uma das matérias ali contidas. Mas temos que prestigiar a Lei Maria da Penha, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Defesa do Consumidor, porque são prioridades constitucionais. Com a Presidente da República e ainda hoje com o Ministro da Justiça, estarei hoje à tarde com o Ministro da Justiça no meu gabinete, que tem sido muito solícito, que tem sido muito atencioso, o Ministro Eduardo Cardoso, né? Sempre disposto, sempre educado, sempre solícito, sempre compreensível. E ainda hoje acertei com ele ontem em São Paulo que conversaríamos sobre essas três políticas públicas. A segunda é a segurança pessoal dos magistrados. Uma das suas preocupações, presidente Calandra. E a nossa postulação é no sentido de que os vigilantes dos magistrados, eles usem arma. Não é? Nós podemos disciplinar com rigor a liberação dessas armas, o porte, o treinamento dos vigilantes, o número de vigilantes, mas é preciso que os juízes, né, se sintam mais protegidos. A função, volto a dizer, né, não há quem se compare ao magistrado em termos de devoção, né, de assunção de responsabilidade, de cobrança social, de risco de vida, e no plano do risco de vida, risco pessoal, né, desse plano faz parte a discussão quanto à necessidade de melhor aparelhar os vigilantes dos magistrados. A vigilância dos magistrados, a segurança pessoal dos magistrados. Há um projeto de lei aí, não é, que corre um certo risco de veto, e vamos ver se discutimos isso. Ainda hoje eu conversava com Fernando Matos e com o Luciano Ataíde sobre a estratégia de diálogo que deveremos adotar. Mas tem que ser sempre o poder do convencimento. E o outro é a atualização dos subsídios dos magistrados e da remuneração dos servidores. Como todos sabem, a quadra histórica não é boa do ponto de vista do desenvolvimento econômico, não é? A zona do euro experimenta, subsequentemente, as dificuldades maiores da economia norte-americana. A zona do euro experimenta um período de, não digo de recessão, mas de retração visível no plano econômico. As perspectivas do PIB brasileiro parece que não são tão boas assim. A indústria brasileira experimentou no último trimestre uma retração, mas é fato também que sempre que é época de discussão da lei orçamentária, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, sempre que isso vem à tona, as más notícias também, né, e as caçandras, né, começam a tomar corpo. Há uma associação muito sintomática, não é, entre período de elaboração de lei de diretrizes orçamentárias e de lei de orçamentária anual com essas notícias. Mas vamos conversar. O fato é que estamos, não é, nos desprofissionalizando, na medida em que, até no âmbito das carreiras ditas jurídicas, né, a magistratura já não tem poder de competição. Não há mais uma correlação de forças. Há uma desvantagem para a magistratura e isso é perigoso, não é, para a qualidade de desempenho das funções estatais, não é? É perigoso para o teor, não é, de justiça material que se exige de um país civilizado, democrático. Quando a magistratura experimenta desprestígio a partir
de um claro sistema de subremuneração, comparativamente falando. Até os laços da coesão nacional se esgarçam. A magistratura nunca pode deixar de ser uma âncora, a mais segura âncora de confiabilidade do povo brasileiro. E isso passa, sim, por o acobertamento dos juízes quanto a vexames financeiros. É uma lição primária de vida. É preciso acobertar os magistrados de vexames financeiros. É preciso despendurar os magistrados do cheque especial, do cartão de crédito. Magistratura é devoção. Magistratura é vocação. Magistratura é compromisso. E a sociedade precisa se conscientizar disso, e somos nós que temos o dever de levar a sociedade a compreender que tratar a magistratura com dignidade, com proporcionalidade, com respeito, é dever dela, a sociedade. Assim como é dever da magistratura, se comportar perante a sociedade como essa âncora mais segura de confiabilidade ética, cívica, democrática, técnica. De sorte, presidente Calandra, aqui, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de visitá-lo na sua casa, que é a nossa casa também, junto aos presidentes de associações de magistrados, notadamente. Percebo que, se por um lado enfrentamos essas dificuldades, de o que eu tenho chamado de temerária desprofissionalização da magistratura, por outro lado eu sinto que a magistratura está mais unida e mais cônscia de suas responsabilidades e mais compenetrada de que ela, a magistratura brasileira, não deve estar na retaguarda das ideias republicanas. Pelo contrário, deve estar na vanguarda. Daí Vossa Excelência postular eleições diretas para os cargos de direção do Poder Judiciário brasileiro. Claro que é um tema delicado, todos nós sabemos disso. Nós tememos um excesso de politização. Não é? Até porque o Ministério Público já faz essa experiência e é preciso um certo ajuste no âmbito do Ministério Público, todo mundo sabe disso, percebe. Mas como está, não pode ficar. Às vezes a gente não sabe para onde vai, mas se lembra nessas ocasiões de um verso do poeta português José Régio. É famoso esse verso: não sei por onde vou, só sei que não vou por aí. Não é? Então, deixar as coisas como estão, no plano da representatividade tribunalícia, não é, da magistratura brasileira, não é a melhor política. É preciso fazer algo. É preciso expandir o universo dos competidores a cargos de direção judiciária, como é preciso ampliar o âmbito do corpo eleitoral, dos que votam. E eu estou ao seu dispor para dialogarmos nessa perspectiva da democratização interna do Poder Judiciário, sem maiores riscos de politização. Politização no sentido negativo, claro. Né? Bem, era o que eu tinha a dizer aos senhores, me coloco à disposição de todos para perguntas, questionamentos, mas renovo aqui o meu compromisso, não é, de levarmos a magistratura para o lugar que lhe cabe, de poder da República, volto a dizer, de mais segura âncora de confiabilidade nacional, de uma magistratura de vanguarda, volto a dizer, que dialoga primeiramente consigo mesmo, elimina as suas incompreensões, os seus dissensos a partir do diálogo, e que parte para se comunicar com a sociedade também por modo mais contemporâneo, entendeu? Sem dar as costas à sociedade. Claro que, e aqui eu termino, eu já estou me alongando demasiadamente, claro que eu não sou ingênuo para fechar os ouvidos àquelas críticas segundo as quais
o magistrado, que já é refém de tantas coisas, não deve ser refém da opinião pública na hora de decidir. É evidente. Na hora de decidir, o magistrado decide de acordo com sua ciência, sua consciência, o sistema jurídico que lhe cabe aplicar a partir da Constituição Federal, que é a norma primeira e mais alta do ordenamento jurídico. Mas quando o magistrado ausculta os anseios da sociedade e tem a possibilidade de formatar esses anseios numa decisão jurisdicionalmente fundamentada, esse magistrado concilia o direito com a vida. E é a glória conciliar o direito com a vida. Isso não é ser vassalo da opinião pública. Isso não é ser refém da sociedade. Isso é ser contemporâneo. Isso é ser partícipe de uma sociedade que sente e pratica as leis por um modo, às vezes, melhor do que nós sentimos e praticamos. Muitas vezes, o coração da lei ele é aberto para a sociedade. O coração do juiz é que está esclerosado e não percebe, não é, a atualidade da lei. E fica o juiz preso a compromissos com o passado e experimentando extrema dificuldade para enterrar ideias mortas. Bem, é o que eu tenho a dizer. Obrigado. Ministro, sempre agradecidos por suas palavras. Há um tema que eu gostaria de colocar, porque eu acho que é o tema 99% dos colegas perguntam e só Vossa Excelência pode responder. Sobre o Estatuto da Magistratura, todo mundo tem pressa de que seja votado. A própria MB, né, Mozart, preparou um texto extenso, uma parte desse texto está no projeto do próprio Supremo, e os colegas me perguntam dia e noite sobre esse tema, inclusive o colega Yarli de Souza, da Associação de Roraima, mais distante de todos que aqui está, ele se preocupa, encaminhou até um questionário, um dos temas é esse que ele apresenta. Eu tenho uma notícia até fresca para dar sobre esse tema. Não sei porque eu perdi as anotações que eu fiz, não sei onde coloquei, mas esse tema estava incluído. E eu terminei confiando demais na minha memória e me esqueci. Olha, há 3 pessoas, 3 auxiliares do presidente do Supremo do CNJ, 3 pessoas que estão incumbidas, não é, de dar a primeira demão de tinta no Estatuto da Magistratura depois, né, da nossa chegada. Mozart Valadares, Luciano Ataíde e Fernando Matos. Eles 3 estão incumbidos de, comigo mesmo, né, atualizarmos a redação do Estatuto da Magistratura. Agora, estamos encontrando uma certa dificuldade operacional e até interna mesmo, porque houve uma comissão e o Estatuto já passou pelo presidente Peluso, já passou pelo ministro Peluso, pelo ministro Lewandowski, e nós temos que conversar também com o ministro Peluso, com o ministro Lewandowski, não é, pegando os modelos atualizados por eles e levando para uma outra atualização para ver se fechamos até o final da minha presidência. Mas é a notícia que tenho. Não nos esquecemos do Estatuto da Magistratura, absolutamente. E nós temos esse empenho, esse propósito firme de até o mês de novembro dar uma boa atualizada no Estatuto. Se possível até encaminhar, a depender da deliberação, claro, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas esses 3 auxiliares que estão aqui, líderes também da magistratura, né, que já passaram por cargo de liderança e se saíram muito bem, como os atuais, a partir de Vossa Excelência, e são tão líderes que se entendem muito bem, conversam, dialogam, não há disputa de espaço, não há ciúme, né? E isso reflete até essa nova quadra da magistratura, do diálogo aberto, do diálogo franco. Verdade. E todos nós estamos aqui honrados com essa oportunidade, viu, Obrigado, presidente. Sob a sua liderança, né, todos nós encetarmos
essa conversa com a magistratura brasileira. Senhor presidente, aqui. Célio Lacerda Sá, do Paraíba. José Célio, como disse o presidente, assessor da presidência, tive a honra de recebê-lo lá em João Pessoa, recentemente, quando representava o presidente Calandra. E, senhor presidente, das questões que afligem a magistratura, todas elas, as diretas para o presidente é muito importante, devemos lutar por elas, mas a mais cruciante é a questão dos subsídios. Veja só, senhor presidente, eu moro no terceiro menor custo de vida do Brasil, capital João Pessoa, um dos menores custos de vida. Tenho uma filha só e uma esposa para sustentar. E estou tendo dificuldades de acertar as contas. Imagine colegas que moram nos demais estados, em que o custo de vida é bastante alto. E Brasília? Brasília tem mais de um filho, né? Imagino como é que está a situação desses colegas, né? Eu estou naquela situação, senhor presidente, como disse o poeta paraibano, até para homenageá-lo, o senhor Zé Ramalho, quem não tem laranja doce, faz garapa de limão, né? Então, eu trago essa preocupação, senhor presidente, da magistratura paraibana e perplexidade, e colocamos a nossa esperança na mão desses dois líderes, que é Vossa Excelência e o presidente da MB, presidente Calandra, para que essa situação tenha uma solução o mais rápido possível. Muito obrigado. Perfeito. É prioridade mesmo. Esperamos ter boas notícias muito em breve. Mas seria leviandade de minha parte dizer aos senhores que as coisas estão indo muito bem, as perspectivas são excelentes. Não. Eu até, há um mês atrás, pensava que as coisas fossem mais fáceis. Hoje é que, realisticamente, percebo que as coisas não são tão fáceis assim, a partir daquelas dificuldades de que lhes falei. Por exemplo, camonianamente de novo, é difícil o executivo entender, e até segmentos do legislativo também, que um processo de atualização remuneratória, ele passa por 3 fases legislativas. A primeira fase é a LDO, porque a LDO, segundo a Constituição, parametriza, não é, orienta a elaboração da lei orçamentária. Segundo é a lei orçamentária, que deve conter recursos suficientes para uma pretensão de aumento. Por exemplo, eu encaminhei minha proposta orçamentária, encaminhamos, nós do Judiciário todo federal, encaminhamos com valores suficientes para conferir aos magistrados um aumento em torno de 22%. E para os servidores, um aumento em torno de 33%, 34% mais ou menos. Ou seja, 650, 670 milhões para a magistratura, a partir de 2013, logicamente, e 2 bilhões e 700, 800 milhões para os servidores, que receberiam em 4 parcelas a sua atualização. 2 parcelas em 2013 e 2 parcelas em 2014. Muito bem. Mas nenhuma das leis é determinativa, é determinante, é apenas essas leis, elas possibilitam o aumento, que na verdade só pode ser concedido por uma terceira lei. É uma lei específica, uma lei monotemática. É a lei de que fala o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. É essa lei, sim, que até com exclusividade consigna, não é, o aumento, consagra a atualização. E o que é a nossa dificuldade inicial? Convencer o legislativo, convencer o executivo de que não há a menor necessidade de fazer o projeto morrer no nascedouro. Não há nenhuma necessidade de vetar absolutamente nada, nem na lei de diretrizes orçamentárias, nem na lei de orçamentária anual. Não há a menor necessidade de podar, de decotar, de mutilar a nossa proposta orçamentária ainda em nível de pré-limites,
Por quê? Porque a definição das coisas só se dará quando da discussão da lei, essa sim, que é a lei específica de aumento. E aí o Executivo e o Legislativo terão todas as chances ou de aprovar, ou de modificar, ou de desaprovar. Não, mas como conceptualmente isso não está muito claro, as podas já começam no nascedouro, entendeu? E começamos a brigar por nada. É uma briga por nada, porque nada é definitivo. A definição somente virá com a terceira lei. Claro que nós já temos as duas leis tramitando, mas é uma lei que tramita em paralelo à lei de diretrizes orçamentárias e à lei de orçamentária anual. Para que o senhor tenha uma ideia de como na prática, né, o que parece fácil não é tão fácil assim, porque há uma praxis que nos desfavorece. Presidente, só para... Nós, como o senhor reconheceu, nós chegamos ao limite. Não temos mais como esticar a corda. E veja só, eu estou vendo por esse país afora, por onde a gente anda, ideias, ganhar corpo, ideias como de greve no judiciário, que não é compartilhada por mim e nem pela entidade, mas de colegas que nunca admitiram e que hoje admitem essa questão de greve no judiciário. E até entidades, nós já vimos entidades da magistratura defendendo, não a nossa, a MB, a gente já viu. Então é esse o momento, senhor presidente, que a gente tem e que a gente tem que levar e sensibilizar o executivo. Perfeito. É como eu estou dizendo, o judiciário não pode ser comparado com nada, porque ele é singularíssimo. O judiciário é insimilar, porque nem greve pode fazer. Porque quem encarna o poder, quem é a face visível do poder, não pode tirar o time de campo. A sociedade não pode experimentar vácuo de poder. Não pode cair no despenhadeiro da anomia, da acefalia, não é, jurisdicional. Assim como o legislativo não pode fazer greve, e o presidente da República não pode fazer greve, os ministros de Estado não podem fazer greve, os membros do Poder Judiciário não podem fazer greve. Mais uma razão até para que nossas postulações de atualização remuneratória sejam vistas com simpatia. Só um minutinho. Colega coordenador dos aposentados, Sebastião Amorim. Ministro, Poeta também. Muito bem. aliás, vou ter a oportunidade de oferecer um livrinho meu para o senhor. Vamos falar um pouco mais de poesia. Tem um livro que eu vou ofertar ao senhor. Não tem o mesmo valor da vossa poesia, mas... Não, vou receber com muito gosto. É um quebra-galho. Bem, ministro, na qualidade de representante dos aposentados e a minha amiga, na qualidade de representante dos pensionistas, gostaríamos de dizer neste momento, pedir a Vossa Excelência que com os seus auxiliares, não esqueçam que dos aposentados e dos pensionistas. Porque o que nos deixa bastante atemorizados é que sempre quando se fala em aposentados e pensionistas, parece que nós não estamos vivendo mais, na verdade. Então, e quem continuar vivendo vai se aposentar, na verdade. Então nós temos que prever esse problema. Os pensionistas e os aposentados merecem esse tratamento, um tratamento igualitário, como sempre. A Constituição prevê esse tratamento e muitas vezes a gente é esquecido, inclusive pelos tribunais, etc. E é isso que nós pedimos encarecidamente a Vossa Excelência, que bata nessa tecla, porque quem viver será aposentado. Sem dúvida. É só cumprir a Constituição. É só cumprir a Constituição e os aposentados terão os seus direitos preservados. Certo. Presidente. Doutor Bruno,
Só para lhe pedir depois para fazer uma intervenção sobre a reunião que tivemos com a ministra Carmen Lúcia. Isto. Presidente, antes de mais nada, é realmente cumprimentá-lo pela iniciativa. É uma iniciativa dúplice do presidente do Supremo Tribunal Federal e da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que, semana passada, atendendo uma solicitação da magistratura, a todos recebeu, com as implicações de uma agenda apertada que tem numa época de eleição municipal. Não é? Mas o presidente Calandra também fez um grande esforço para que o maior número de presidentes de associações estivessem lá. Esse movimento dúplice, então, que chamamos, pois a ministra Carmen Lúcia nos recebeu para tratar dos assuntos referentes às dificuldades das eleições, especificamente, né, do ano, e com uma grande vitória, considero assim, eu tenho certeza que todos consideram, pois os presidentes das associações estaduais foram recebidos como legítimos representantes da magistratura eleitoral, uma matéria que foi colocada em discussão, vencida tantas vezes e recolocada tantas vezes de forma até incompreensível. Mas, enfim, reconhecendo então a magistratura eleitoral nos termos da Constituição como a autêntica titular da judicatura eleitoral, esperamos que pondo um fim nessa discussão, não é? Que ela tem que chegar ao fim em algum momento. Mas o senhor veio à casa de todos os magistrados. Sim, magistrados estaduais, que são maioria, são 75%, 80% da magistratura nacional, mas também dos magistrados trabalhistas, dos magistrados federais comuns, dos magistrados militares estaduais e federais. Então, agradecer e elogiar por isso. Esse é um momento histórico. Isso nunca aconteceu antes. E esperamos que continue acontecendo, né, com o sucessor do senhor, com o sucessor da ministra Carmen Lúcia. Mas duas questões eu gostaria de pontuar. Também, creio, é a aflição de todos nós. Justamente em razão dessa dilargação na discussão dos nossos subsídios, e também em cima de que outras classes profissionais tiveram deferidos direitos ou acréscimos aos subsídios que até tinham chegado a ser, em algumas hipóteses, vetados aos magistrados, o Conselho Nacional de Justiça acabou aprovando a resolução da simetria. Mas agora nós começamos a enxergar no cenário a proposta de súmula 20,71, se não me engano o número, que, em termos, tem o potencial de retirar alguma coisa da simetria, justamente aquilo que não consta expressamente do texto da vigente LAMAN. O que novamente iria rebaixar a expectativa da magistratura, que foi levantada com a resolução da simetria e agora, no horizonte, tem uma ideia de que possa tudo cair e tornar ainda menos atrativo. E a segunda questão que eu gostaria de colocar dentro da perspectiva de que o senhor já mesmo colocou, que 3 auxiliares diretos do senhor, e o senhor no comando, evidentemente, trabalhando o novo estatuto da magistratura, que é uma peça cara a todos nós, né? As subsequentes transformações da Constituição, desde que ela foi aprovada, trazem alguma insegurança, porque o nosso estatuto ele vem com a mancha da época em que foi elaborado, mas que seja propiciado, com prazo mínimo, eu peço aqui, pelo menos 30 dias, às associações, para que recebam, tão logo haja um texto base, para que eles tenham tempo hábil, efetivo, de discussão. Perfeito. Tem que passar pelas associações. Tem que passar. Antes mesmo de os ministros do Supremo, não é, derem a última demão
de tinta no texto, não é? Nós submeteremos o texto à apreciação, pelo menos das 3 associações líderes nacionalmente falando. O colega Sérgio, acho que pediu a palavra primeiro. Santa Catarina. Seguido, João Ricardo. Ministro Aires. Mas falou da simetria, não é? Ah, sim, eu estava esquecido. Olha, como nós estamos, né, já numa fase agora mais concreta de diálogo com o Poder Executivo, com foco na nossa remuneração, o tema da simetria pode ser até antecipado, não precisa nem esperar pela lei orgânica, depende. Há fórmulas aí jurídicas de resolvermos essa atualização trabalhando com aquela distinção técnica entre caráter remuneratório e caráter indenizatório de determinadas verbas. Estaremos atentos para isso, viu? Estaremos atentos. Ministro Aires, Sérgio Junques, da Associação dos Magistrados de Santa Catarina. Objetivamente, ministro, um grande pleito da nossa classe Santa Catarina, e creio que toda a magistratura, é o restabelecimento do adicional serviço. Gostaria de colocar o tema, a Vossa Excelência, prioritário também durante a sua gestão. Esse é o ideal. Não está fora também, é evidente, da mesa de negociação. O ideal é o restabelecimento do adicional por tempo de serviço. Até porque confere consistência, congruência, lógica, né, à ideia de carreira, né, de estruturação do cargo de magistrado em carreira. Agora, há dificuldades, né, para isso, porque sempre que se fala na magistratura, o Executivo e o Legislativo transbordam o raciocínio para as outras carreiras, né, e falam no efeito cascata e etc., que outras carreiras que também perderam o ATS pedirão o retorno do ATS, mas sem dúvida que o adicional por tempo de serviço esse é o ideal. Não faz parte também da nossa pauta de discussão. Isso, e complementando, o que as associações podem fazer para ajudar Vossa Excelência na implementação desses pleitos? E, por fim, qual o entendimento de Vossa Excelência sobre o ativismo judiciário e as reações legislativas que contra essa postura, inclusive com a questão lá daquelas 33 que tentam submeter, inclusive a aprovação. Tá falando. Põe na boca. Pelo Supremo, a própria deliberação do Congresso Nacional e outras coisas. Olha, há certos projetos de lei, até de emenda, que demandariam de nossa parte, digamos, um repúdio instantâneo, veemente. Por outro lado, algumas delas, não é, já são praticamente natimortas, não é? São propostas que não têm a menor possibilidade lógica, jurídica de prosperar. E lá no Supremo nós estamos acompanhando, não é, a tramitação do projeto, porque não nos cabe senão acompanhar. Nós podemos, claro, interferir juridicamente no curso de um processo legislativo, inclusive emendacional, né? Inclusive quando se trata de emenda. Mas é preciso que um parlamentar, sobretudo por mandado de segurança, não é, nos peça um pronunciamento concomitante com essa tramitação. E até agora não ocorreu isso. Presidente. Presidente. Ah, sim. Aqui. Queria. Sim, ele falou do ativismo. Eu vou lhe pedir também que preste um esclarecimento aos colegas
do modo como o senhor tem conduzido essas negociações. O presidente Carlos Aires chamou os presidentes dos tribunais superiores para somar força nessa questão da campanha ligada aos subsídios. Então, não é em nome de todos. Não é uma luta solitária do presidente do Supremo em relação aos outros poderes. Isso é importante. Eu queria também sublinhar que nós tínhamos no orçamento do Poder Judiciário em 2010 150 milhões para pagamento de 5,25. E essa verba ficou vigente até abril desse ano, de 2012, por um decreto da presidente Dilma. E talvez, por um PLN, nós conseguiríamos fazer aquilo que era consenso em 2010, presidente, implantar já a partir de 2012, pelo menos aquela verba que já estava no nosso orçamento, que nós não gastamos e carimbada foi para o Tesouro. Talvez, se houvesse boa vontade por parte do governo, nós conseguiríamos pelo menos esse 5,25, que já estava integrando a nossa conta, recambiar isso para o Supremo como um recurso financeiro para pagar aquela parcela que era consenso no governo Lula de pagar e ficou para o ano seguinte e acabou não sendo implementada. Então nós estamos nos encaminhando aqui para o final. O João Ricardo quer fazer uma intervenção e nós vamos encerrar em seguida com a sua conclusão, agradecendo sempre a sua presença entre nós. João, você tem microfone? Obrigado. Quero saudar o presidente Calandra, né, nesse evento, o ex-presidente Mozart Valadares, com quem compartilhei a gestão da MB, que ele presidiu, e o nosso ministro Aires Brito, que mais uma vez vem reforçar a sua densidade democrática aqui, estabelecendo esse diálogo com a magistratura nacional através do nosso movimento associativo. Eu gostaria de levantar duas questões, e pode ser interpretado como uma reivindicação, uma reflexão, uma proposta de reflexão, enfim, mas são duas questões bastante perturbadoras em matéria de um contexto atual em que nós acumulamos crises no Poder Judiciário. E aqui, claro, eu não estou excluindo a questão do reajuste dos vencimentos, que, no meu pensar, houve um retrocesso muito grande, e nós temos que criar, e através dessas reuniões, criar meios e mecanismos de avançarmos nisso, porque é uma questão de Estado, né, afinal de contas, é uma questão que envolve a sociedade. Mas duas questões eu gostaria de ponderar. Uma delas é em relação à eleição direta, porque ela vem sendo há bastante tempo uma reivindicação consistente da magistratura nacional, isso desde a Constituinte, né, em 88, em 86, 87 se debateu muito, e nós percebemos hoje que cada vez mais o judiciário, na sua maior capilaridade, que é na base do judiciário, que é o primeiro grau, ele vem sendo suprimido constantemente ou progressivamente em função da demanda judicial que vem, o fenômeno de litígios que envolve hoje o fenômeno social brasileiro. Tudo que entra na justiça entra pelo primeiro grau. Toda demanda por justiça entra pelo primeiro grau. É o juiz da base que vem tratar desse assunto. A forma com que é conduzido a escolha das administrações dos tribunais, e que são administrações que discutem políticas públicas judiciárias, acabam discutindo essas políticas no âmbito dos seus eleitores, no âmbito dos interesses dos seus eleitores, são os tribunais, e deixando de lado as questões mais importantes que envolve a base da justiça brasileira e que envolve o maior orçamento, o maior gasto público por justiça na Brasília, que é a base, que é onde tem a maior capilarização. Então, eu penso que essa politização tão temida, ela, sendo a politização aristotélica, vamos dizer assim, ela é desejada, exatamente para que essas políticas de maior capilaridade possam ser discutidas, que os nossos administradores assumam compromisso com toda a magistratura nacional, para que se possa, como poder público, como interesse público, se promover
uma melhor administração da justiça com o envolvimento de toda a magistratura. Então, eu faço essa colocação como uma reflexão que seria um importante passo o Supremo Tribunal Federal assumir essa bandeira e nos dar esse passo grandioso em prol da democratização do Poder Judiciário. Outra questão, ministro, vou colocar as duas, e essa é bastante preocupante e aflitiva, em relação a duas PECs, e isso dentro daquela onda de crise que se estabelece através do desprestigiamento do Poder Judiciário, duas PECs que tramitam no Congresso Nacional, a PEC número 3 e a PEC número 33. Duas que suprimem o poder do Judiciário, a primeira delas em que possibilita ao Legislativo revisar decisões do Poder Judiciário. E a exposição de motivo fala em decisões administrativas, mas o relatório que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da PEC 3 é muito claro que pretende atingir exatamente o ativismo judicial, que é um fenômeno da democracia também. Nós não podemos olhar com olhos somente críticos ao ativismo judicial, ele é uma reação legítima e democrática do Poder Judiciário no momento em que os representantes do povo não estão cumprindo seu papel. Então, essa PEC é bastante preocupante, já passou na Comissão de Constituição e Justiça. A outra é a 33, do mesmo deputado, Nazareno Fontela, do Piauí, em que ele propõe que as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal, todas as súmulas vinculantes, sejam submetidas à aprovação do Congresso Nacional e que o Congresso Nacional tenha a possibilidade de revisar decisões que declarem inconstitucionalidade de emendas constitucionais. Então, a anulação do próprio Poder Judiciário extremamente preocupante. Gostaria de fazer essa ponderação para também saber se o Supremo Tribunal Federal está atento a essa questão. Está atento. Uma das cláusulas pétreas, né, é a que preserva a independência, aliás, a separação dos poderes. Outra é a forma federativa de Estado, né? Outra é o voto direto, secreto, universal, periódico. E a quarta, direitos e garantias individuais. Quando a Constituição diz que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir qualquer das cláusulas pétreas, a interpretação que se faz desse texto é radical. Claro que não pode haver proposta de emenda que simplesmente venha a varrer do mapa, a abolir, portanto, uma cláusula pétrea. Isso é um disparate, simplesmente teratológico. Então a Constituição diz tendente a abolir, é proibido. É proposta de emenda tendente, ou seja, que tenha inclinação para abolir uma cláusula pétrea, que tenha vocação, que tenha a potencialidade de abolir uma cláusula pétrea, que implique risco de abolição de cláusula pétrea. O discurso da Constituição é esse. Ou seja, não se pode dessubstancializar uma cláusula pétrea. Não se pode quebrantar a força protetiva encarnada em cada cláusula pétrea. É evidente que esse tipo de proposta viola o princípio da separação dos poderes e retira a autonomia do Poder Judiciário naquilo que lhe é típico, prestar a jurisdição. Chega a ser uma soberania do Poder Judiciário no campo daquilo que lhe é próprio. Então eu não tenho o menor receio quanto ao reconhecimento no devido tempo da inconstitucionalidade manifesta. Olha, uma constitucionalidade, permitam-me dizer, protuberante, entendeu? Dessas propostas. A cláusula pétrea, aparentemente, ela cumpre uma função conservadora, de estratificação das coisas ao tempo em que a Constituição foi elaborada. Mas não é assim. As cláusulas pétreas garantem o avanço. Elas são uma proibição de retrocesso, uma garantia de preservação das conquistas democráticas. Porque a democracia é a menina dos olhos da Constituição, né? O valor mais alto.
e passa pelo esquema da separação dos poderes. Submeter súmula vinculante ou qualquer decisão do Poder Judiciário ao crivo do Congresso Nacional quanto ao mérito daquilo que foi decidido é simplesmente trocar a Constituição por outra. Se essa emenda passar, a Constituição foi simplesmente substituída por outra. Não é a mesma Constituição. A Constituição resulta desnaturada. E isso é absolutamente inadmissível. O Supremo Tribunal Federal, que lhe cabe, né, como guardião-mor da Constituição, sair em defesa dela, Constituição, o Tribunal Supremo certamente dará a resposta. O que a Constituição diz é que cabe ao Congresso Nacional sair em defesa da sua competência normativa em face da competência normativa dos outros poderes, textualmente. Não em face da competência judicante, jurisdicional do Poder Judiciário. Aí seria baralhar completamente, promiscuir, não é, o esquema da separação dos poderes e jogar uma pá de cal sobre a Constituição de 1988. A Constituição consubstancia uma vontade normativa que não é sequer do povo, é mais do que isso. Toda a Constituição originária consubstancia uma vontade normativa que é da nação. E a nação é permanente. Porque o povo é aqui e agora, muda, né? Se confunde muito com população, é o povo vivo, a geração presente. Ao passo que a nação é uma espécie de linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro. Entre a ancestralidade, a coetaneidade e a posteridade. A nação é como um rio, assim como um rio é o mesmo rio da nascente à foz, nascente, corrente, foz, a nação é a mesma da primeira geração à última. E a nação é permanente. Então a vontade normativa da Constituição é permanente, porque é nacional, é mais do que populacional. E isso nos autoriza a interpretar a Constituição judicantemente no seguinte sentido: a Constituição governa permanentemente quem governa transitoriamente. Entendeu? A Constituição governa permanentemente quem governa transitoriamente. E a legitimidade do Poder Judiciário decola desse seu papel de guardião da Constituição, que é fruto da vontade normativa nacional. Nós somos legítimos não pelo voto popular, mas porque guardamos o mais democrático, o mais legítimo dos documentos jurídicos, o único que é fruto da vontade nacional direta, a Constituição. É por isso que ela é o único documento normativo que não tem número, porque todos os outros documentos normativos têm número, mas o que tem número tem que ser reconduzido à unidade daquele que não tem número, porque é a primeira voz e definitiva voz do direito aos ouvidos do povo. O Congresso Nacional não tem esse poder de revisar as decisões do Supremo Tribunal Federal, porque é a Constituição que solenemente o proclama. No caso, há um rotundo não a qualquer tentativa de submeter decisões do Supremo ao Congresso Nacional. Presidente, nós queremos agradecer a sua intervenção, até para esclarecer o colega João Ricardo. O Diógenes Hassan Ribeiro, do Rio Grande do Sul, também estava aqui pedindo a palavra, até para esclarecer que a MB, contra essas duas emendas, encaminhou através dele nota técnica contrária, sustentando a absoluta inconstitucionalidade dessas emendas. E, se preciso, vamos ter que propor e recorrer a uma ADIM para afastar do mundo jurídico esses dois monstrengos, como nós já fizemos em outras oportunidades, inclusive em vários outros temas. O ministro destacou aqui o tema ligado ao nepotismo. Mas eu queria, já encerrando, agradecer aos colegas que integraram essa mesa. Nós não podemos abusar demais da cordialidade e extremo espírito associativo do nosso presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós estaremos aqui oferecendo uma homenagem à família dele, em seguida aqui na sala da presidência. Há também um pequeno breakfast, aí
um café com algumas coisas que a Lucy preparou. E fica aí a nossa gratidão, presidente. Nós teremos de 21 a 23 de novembro, no Pará, o Congresso Brasileiro de Magistrados. O senhor já é nosso convidado número 1, antes que nós começássemos a escrever o juiz como agente de transformação social. Nós esperamos também, e já combinamos com o ministro Aires, com o Mozart, o CNJ vai estar apoiando também institucionalmente a realização desse congresso. Nós já passamos às mãos do ministro um resumo de tudo que nós temos feito em matéria de subsídio. Agradecer a nossa mais jovem e nova associada da MB por ter nos honrado com sua presença à mesa, a Lilian, a cada um que aqui esteve, sobretudo a bancada do Sergipe, registrar a presença honrosa para nós também do assessor do ministro junto ao Supremo, nosso colega Álvaro Calix, de Rondônia. Um grande abraço, Álvaro, obrigado por ter nos honrado também com sua presença. Sidmar, que nas horas de folga alegra a gente com a sua música maravilhosa, ao Gustavo, a todos aqueles que nos ajudaram, e dizer que a nossa caminhada é longa, mas estamos numa companhia valorosa de um presidente do Supremo, que com certeza levará essa tese do interesse da magistratura, que não é da magistratura, é na realidade do povo brasileiro, a bom porto. Se não for por sua experiência de décadas de diálogo na área associativa, na área sindical, onde ele foi o professor de professores, né, e agora como presidente do Supremo, nós temos mais é que agradecer. Agradeço também ao Mozart, que está compondo essa mesa de trabalho, e a cada um. Ministro, a sua palavra final de despedida aqui para os colegas. Bem, eu também agradeço pela oportunidade honrosa, prazerosa de estar aqui. Eu pediria que os senhores que são líderes, representantes de magistrados de todo o Brasil, no âmbito da Justiça Estadual notadamente, que os senhores se comuniquem bem com a sociedade, né? Ajudem os tribunais e juízes a elaborar uma pauta de julgamento de interesse maior da sociedade, o que é prioritário para a sociedade, o que é fundamental, a partir dos critérios da própria Constituição Federal, né? Fazendo das pautas de julgamento de cada juiz e de cada tribunal uma ferramenta de diálogo com a sociedade permanentemente. Divulguem as boas decisões, as decisões que culturalmente, né, transformam para melhor essa sociedade brasileira. Façam até mesmo campanhas, né, naquilo que é de interesse simultâneo da judicatura e da sociedade. Falem bem do Poder Judiciário, porque estarão fazendo justiça a esse corpo, né, de magistrados comprometidos, todos eles, né, com a aplicabilidade de uma Constituição eminentemente democrática, humanista por excelência, né? E com essa abertura, né, para o corpo social, eu acho que todos nós modificaremos para melhor as condições, né, de trabalho de cada um de nós e essas reivindicações tão justas que fazemos perante o governo e a sociedade. Então, a hora é de diálogo, né, é de interlocução com a sociedade, a partir naturalmente das autoridades. Por exemplo, que poder de influência os senhores não têm, no melhor sentido da persuasão, com os deputados e senadores dos seus estados, né, os governadores de estado, formando esse clima, essa ambiência de compreensão melhor do que seja, da essencialidade, da fundamentalidade, né, da qualidade superlativa do Poder Judiciário brasileiro. Obrigado.